Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do Vida Saudável em Debate. Hoje a gente vai falar um tema muito polêmico, que é sobre efeito sanfona. E hoje tem aqui a Gabi, que faz parte da nossa bancada, é nutricionista. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas juntamente comigo, que sou personal, e a Edilene, que também vai ser uma futura nutricionista aí, né, Edilene? Ah, sim, com certeza. Gabi, eu vou começar com a primeira pergunta, que isso aqui Manda. vários alunos falavam comigo. O que é, para quem não é desse mundo fitness, para quem não treina, às vezes nunca ouviu falar nesse efeito sanfona. O que é realmente esse efeito sanfona? Lu, o efeito sanfona, ele é... Sabe aquela pessoa que já emagreceu, fez algum plano alimentar, né, uma dieta, enfim. Geralmente, dieta muito restrita, então veio de uma restrição calórica muito importante. Emagreceu e logo depois voltou, né? Teve o reganho de peso, às vezes ganha até mais peso do que havia perdido. E aí vive esse ciclo meio que a vida inteira. Então chega muito pra mim em consultório. Eu sou nutricionista comportamental e futura psicóloga. Então, assim, o que eu trabalho muito com o comportamento. Então, o que mais chega pra mim é pessoas que viveram, né? Que vivem esse efeito sanfona e chegam assim. Maior queixa é, talvez você se identifique. E vocês provavelmente já veem muito isso, né, no dia a dia de vocês. Nossa, eu já fiz 500 mil dietas, eu emagreço e depois eu ganho peso de novo. Eu emagreço, mas eu não consigo manter. Eu emagreço, depois eu engordo mais. Isso é o efeito sanfona, você não consegue manter, você fica oscilando. Ou emagrece 10 e depois engorda 15. Exatamente. A famosa estria, posso considerar que é o efeito sanfona? Toda hora tá lá esticando a pele, voltando, esticando e voltando? Depende, né? O fator da estria tem uma questão também genética, tem muita coisa envolvida, Fase mas de crescimento. fase de crescimento, e sim, mas sim, se você tem uma mudança ali muito rápida, geralmente uma dieta muito restrita, você perde peso rápido, depois engorda. Perde peso, engorda. O corpo, poxa, ele sofre ali também, né? Então tem uma propensão maior, sim, de ter a estria. E sanfona, só lembrando, porque uma sanfona é aquilo, né? É. Você aperta e É um você... apelido que a gente deu pra isso, porque infelizmente tá muito mais comum. E aí essa é a ideia, né? Na verdade, que você enxuga e depois ganha peso de novo. Tem muitos pacientes dessa forma? Como é que é o dentro do seu consultório hoje em relação a... 90%, Lourdes, 80% dos meus pacientes chegam com essa queixa e aí a gente resolve. Mas é isso, é o comportamento que... A pessoa, geralmente, ela chega falando isso. Gabi, eu não aguento mais, tô a vida inteira assim, há anos, não aguento mais isso, tô cansada, já passei por muitos nutricionistas, e é sempre a mesma coisa. Eu consigo emagrecer e eu não consigo manter. Eu consigo emagrecer e eu ganho peso de novo. E aí é toda uma questão do comportamento alimentar, de não é o que. Comportamento alimentar, ele tem muito a ver... ele não tem a ver só com o que você come, que geralmente as dietas convencionais olham. É como você come, por que você come. Então, a gente faz toda uma educação alimentar e uma coisa que realmente seja sustentável a longo prazo. As pessoas, elas chegam muito cansadas dessas dietas malucas que não são sustentáveis. É por isso que vive o efeito sanfona. E olha que interessante, eu tenho um dado que eu levantei. Estudos indicam que apenas cerca de 20% das pessoas que tentam emagrecer conseguem manter o peso a longo prazo. É óbvio, porque só 20%... Muitos acabam recuperando o peso perdido devido a fatores como dietas restritivas, falta de suporte adequado e hábitos de vida não sustentáveis. Tudo isso é o quê? Muito, né? Só 20%. E tudo isso é o quê? As três coisas que você falou. Atividade, comportamento. Comportamento dietas restritivas, suporte adequado e hábitos de vida não As sustentáveis. três entram em comportamento, né? É muito comportamental. Quem não consegue manter o peso não tem a ver... A pessoa sabe seguir uma dieta. Não é esse o problema. A pessoa sabe seguir uma dieta. O problema é exatamente o manter, né? Seguir uma dieta ali, pegar um negócio e seguir por um mês, duas semanas, todo mundo sabe seguir. Só que por que não dá certo? Porque são dietas insustentáveis, não encaixa com a sua rotina, não foi desenvolvida e planejada e feita pra você. Você pegou de outra pessoa, você pegou na internet, você pegou uma dieta de gaveta. Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você. Então, você acha que a grande maioria que não procura um profissional, né, uma nutri, não que toda regra tem uma exceção, mas a grande maioria que pega pela internet, pega pelo amigo, leu ali um artigo, essa pessoa vai ter um efeito sanfona melhor do que se ela tiver um acompanhamento? No caso da Nutri, depois eu vou falar no meu caso com o personal. Um efeito sanfona mais agressivo. Isso. Melhor, mais agressivo. Sim e não. Sim, porque em tese seria o ideal, né? Tipo, uma pessoa que tem acompanhamento
não tem o efeito sanfona, e uma pessoa que não tem, geralmente desenvolve efeito sanfona porque faz errado. Mas na prática, a gente vê muita gente que tem um acompanhamento e também tem efeito sanfona, porque vai numa nutricionista que faz uma dieta extremamente restrita, ou toma remédio pra emagrecer, ou isso ou aquilo, e aí geralmente chega na nutrição comportamental, tipo assim, eu já passei por várias às vezes vem sem acompanhamento nenhum, fala, Gabi, eu fiz tudo da minha cabeça, deu tudo errado, até hoje tô cansada, quero mudar. Ou às vezes a pessoa vem, tipo assim, tem uma paciente agora que já passou, eu sou a 8ª nutricionista. Nossa. Ela tem 25 anos. E ela vive isso desde sempre, né? Desde que ela começou a se importar ali com o corpo, ela já passou por 8 nutricionistas. E, entendeu? E as 8 nutricionistas deram dietas extremamente restritas, ela não conseguiu manter. Então, não é só ter um acompanhamento, tem que ter um acompanhamento de alguém que vai olhar pra isso, sabe? É um olhar diferente. É um olhar diferente. Eu tive 2 casos semana passada, coincidem ser os mesmos casos. Um casal que foi na loja, a gente já estava até fechando, tomar um café, e o outro de um amigo que casou recentemente. Eles tomaram uma injeção lá para emagrecer, e aí perderam peso super rápido. E aí pararam, uma delas ganhou, em uma semana eles reganharam quase tudo que eles perderam. E aí a minha pergunta foi, vocês fizeram atividade física e fizeram reeducação alimentar? Não. E aí eu falei, não adianta. Não É adianta. um gatilho, o né? medicamento... É um gatilho. Mas o medicamento, as pessoas estão... É o que a gente fala, é fácil, quer dizer, fácil, mas é muito mais fácil para a pessoa tomar o medicamento, perder o apetite... Do que mudar o comportamento. Do que mudar o comportamento alimentar. E até o medicamento... O medicamento a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com quem fez uma bariátrica, tá? Se tomou um medicamento ou se fez uma bariátrica... Se você não mudar o comportamento, a sua vida, o estilo de vida, os seus hábitos alimentares, o porquê você come, como você come, entender suas sensações de fome, saciedade. Se você não trabalhar tudo isso, quando você parar o medicamento ou pós-bariátrica, você vai voltar, você vai ter o reganho de peso. Por quê? Porque você não mudou os comportamentos que te levaram a ganhar peso antes do medicamento ou antes da cirurgia. Entendeu? Então não é simplesmente tomar um remédio ou fazer... a bariátrica, por exemplo, sem mudar comportamento. Isso não adianta a longo prazo. Adianta no curto prazo. E depois... o que eu vejo é que as pessoas querem resultado a curto prazo. Claro, imediatismo, a curto né? prazo. É que nem esse meu amigo ia casar. Aí 1 mês antes começa a tomar medicamento para poder ficar mais enxuto na roupa do casamento. Mas eu falei, você mudou seus hábitos? Você tá fazendo... Não, agora que eu casei, tem academia no prédio, eu vou fazer atividade física. Eu falei, meu amigo, você devia ter começado junto com a toma do medicamento, não agora. Porque ele já parou de tomar e já engordou de novo. Sim. Mas eu creio que nessa parte é mais o trabalho da mente, como você falou. Então, assim, você falou desde uma bariátrica, desde começar uma atividade física. Por isso que a gente já, em vários episódios, a gente fala na parte da educação física. A primeira coisa, uma avaliação física. Você tem que... às vezes você tem ali 1 hora, você tem 1h30 para conversar com o aluno, para tentar captar o máximo de informação possível para ver aonde que ele está errando, que às vezes ele não tem tempo para aquilo. Então, vou fazer atividade física. Atividade física o quê? O que você vai fazer na academia? O que você gosta para fazer? A pessoa entra dentro da academia, faz uma atividade, puxa uma dieta ali praticamente, ou com o personal que passou, ou o professor de sala, ou o amigo puxou na internet. Ela não mudou o comportamento de nada. Então, ali, ela está empolgada durante 1 mês, mas depois, em um segundo mês, ela vai parar de fazer atividade física. Por quê? Porque ela não mudou o comportamento dela em tudo. Então, desde uma alimentação adequada, o sono dela, qual modalidade que ela deveria começar a fazer. Você não tem que ir o que você gosta de fazer, às vezes tem que ver o que o seu corpo está te pedindo no momento. Sim. Você tem lá 30 atividades na academia, quem falou que é para você fazer as 30? Às vezes você tinha que começar pela meditação, às vezes você tinha que começar pela yoga, às vezes era mobilidade. Baixar a ansiedade, né? E isso, aí o cara começa aonde? No box. O cara tá ansioso, o cara tá nervoso, o cara vai pro box. Então é a mudança de comportamento mesmo que você tá falando, que é o que eu vejo. Quantos alunos meus, um exemplo, começaram, pararam. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar a mente de vários alunos, foi pelo contrário. Eu entreguei o aluno. Claro. Você não precisa mais estar comigo. E a pessoa não parou. Até hoje eu vejo alguns alunos meus treinando até hoje. Você não treina comigo, você não treina sozinho, treina com outro personal. É mudança de hábito, né, Lu? Se a gente não trabalhar a cabeça, o hábito, o estilo de vida, né? Eu falo, eu ensino meus pacientes a comer. Eu não passo dieta.
Inclusive, quando eu faço, né, não é nem para todos os pacientes que a gente monta um plano alimentar, mas quando eu monto alguma coisa, o nome é plano alimentar. Eu falo, você não faz dieta, você nunca mais vai fazer dieta. Você vai comer de tudo, o que você quiser, a gente vai eu vou te ensinar a comer, você vai reaprender a comer. Entendendo seus sinais de fome, saciedade. Tem até um esqueminha que eu sempre mostro nas consultas, acho que eles conseguem puxar aí pra mim. Põe na tela pra eu mostrar. Que explica um pouco o porquê que acontece, né, esse efeito sanfona, né? Então, vamos supor aqui que tem um nível de fome, tá? Então, fome de 0 até 4, de 4 até 7 e maior que 7. Pensa 7, 8, 9, 10. Aí ali são as sensações, sentimentos físicos e emocionais que acontecem com a gente. E ali o nosso comportamento em relação a cada uma dessas etapas. Aí as sensações, sentimentos físicos e emocionais, quando a gente tá ali com uma fome de 0 a 4, a gente tá saciado. Então a gente não tá com fome, né? E aí o que acontece eu vou explicar por que as dietas restritivas levam ao engorda novamente. Então a gente tá ali com o estômago preenchido, a gente não tem nenhum sinal de fome, nem na barriga, nem no humor, tá? E o nosso comportamento em relação a isso, ele tá neutro, né? Tá leve. Então a gente tem a ausência do pensamento em comida. A ausência, entre aspas, por quê? Porque não é só a fome que leva a gente a querer comer. A gente pode ser atiçado por outros momentos. Gatilhos, outros gatilhos. Né? Então, por exemplo, tô na casa da minha avó, ela traz o bolo, um cheiro, o olfato, momentos, companhia. Estresse, alegria. Se alguém vir aqui com seu, sei lá, um doce que você ama, você não precisa estar com fome pra querer comer. Você fala, nossa, que gostoso, quero comer. Então, mas a gente não tá assim, nossa, tô com fome, tá? Chegou ali do 4 ao 7, é onde a gente precisa comer. E aqui tá o maior erro. As dietas restritivas, você passa fome, você não come nesse momento. Você espera, geralmente a pessoa come quando já tá devorando a parede inteira, né? Então o que acontece? Aqui a gente começa a ter um estômago roncando, um buraco médio ali no estômago, a gente lembra, né? Tipo, putz, preciso comer acho que tá na hora de comer alguma coisa. Tem ali uma leve dor de cabeça, muitas vezes, um cansaço, uma fraqueza. E olha que bacana aqui que tá a chave, ó. A gente tem a capacidade de planejar aquilo que a gente vai comer. A gente consegue escolher o que a gente vai consumir. E a gente tem uma flexibilidade. Então, esse é o momento, uma fome tranquila, uma fome ali entre 4 e 7, que você vai chegar na sua casa, na cozinha, e você vai abrir a geladeira, a despensa, e vai falar assim, nossa, o que eu tô com vontade de comer? Como é que tá a minha fome aqui? Qual que vai ser o tamanho do meu prato? O que eu posso preparar? Você vai ter raciocínio. E você tá falando maior que o 7? Não. Aqui, do 4 até o 7. Do 4 ao 7 que ainda. É onde você deve comer, Lu. Tá. Então você vai ter certa flexibilidade, você não vai ali no impulso. Então você vai fazer boas escolhas, entendeu? Você vai conseguir organizar aquilo na sua cabeça. Você ainda tá sobre o controle, Você tá controlando, exato. Tá. Chegou maior que 7, que é o pior momento pra você comer, que é o que as dietas restritivas sempre levam nesse nível. Então a gente já tá com dor de cabeça, irritado, alteração do humor deprimido, fraco, dificuldade de raciocínio. O que é importante a gente ressaltar aqui? Muitas pessoas que são viciadas em dieta, a gente treina o nosso corpo pro bom ou pro mal, né? Então, o corpo, ele se adapta a tudo. Você não vai ficar você tá numa dieta restritiva a vida inteira. Você adaptou o seu corpo a passar fome. Então, não é que você vai morrer de dor de cabeça, fraqueza todos os dias. Mas, no fundo, o seu comportamento não vai mudar sobre isso, entendeu? Só que, às vezes, os sinais do corpo você já acostumou. Aquela pessoa que acostumou a ficar sem comer, acostumou a passar fome. Então, às vezes... E aí que tá o ponto mais perigoso, né, Edi? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sinto fome. Tipo, fica 20 horas sem comer. Mas não é porque a pessoa, às 20 horas, às vezes ela tá com tanta coisa durante o dia dela que ela nem percebe essa fome. Sim, Na hora que você chega em casa, é a hora que você fala, opa. E na hora que você começa a comer, você perde o controle. Isso. E aí que tá. Então, quando você tá ali numa fome muito intensa, que a gente classifica ali maior que 7, você chega... Na hora que você vai comer, você pode comer qualquer coisa. Tipo, tanto faz. Essa hora, então, dos 20, a pessoa já tá no 7 já. Já. É um sentimento de urgência. Geralmente acontece muito, talvez você se identifique, quando, assim, no final do dia, a pessoa chega em casa após trabalho, entendeu? Já chega em casa, tipo, Gabi, o meu problema tá quando eu chego em casa, entendeu? Ou à noite. Porque você fez uma restrição né, super agressiva com você ao longo do dia, chega ali, sente que tem a perda de controle, sente que você devora, sente que você come sem atenção, que é isso aqui. Então você vai comer a primeira coisa que você vê na frente. Esse momento, você chegou na sua casa, entrou na cozinha, você não vai pensar em nada, você vai comer, se tem um pão ali antes de você chegar na geladeira, você já beliscou. É verdade. Se tem um amendoim, você já comeu. Se tem...
Você vai comendo o que... Você vai beliscando, às vezes você nem percebe. Entendeu? Você não tem a capacidade de organizar, de planejar, de preparar alguma coisa. Você vai beliscando. Então você quer dizer que a pessoa ela precisa ter uma alimentação durante o dia dela, em várias, né, dividir em vários horários, né, um horário Dependendo para de o cada café, de cada um, de cada pessoa. indivíduo, mas nunca ele ficar muito tempo, porque ele acaba fazendo uma agressão no estômago dele, e quando ele chega ele tá naquela ansiedade e ela não ânsia. para de comer. Seria isso. Exato. E às vezes tem pessoa, geralmente você tem uma perda de controle ali. Às vezes nem tem a perda de controle tão intensa, mas as suas escolhas são. Então, por exemplo, você tá nesse momento, Lu, você vai chegar na sua casa, tem, sei lá, uma salada com arroz, feijão e brócolis, ou tem um hambúrguer, você vai comer o quê? Você vai. O corpo, ele busca opções mais palatáveis, né? Que é a última linha aqui. Que Carboidrato. são os carboidratos e gorduras. Por quê? Porque são os alimentos que vão dar mais energia pro seu corpo e mais rápido. Então, o corpo busca por isso. Então, quando você tá nesse momento, tipo, sedento, né, por comida, morrendo de fome, você não vai escolher comer uma Isso coisa... não é ansiedade, então. A pessoa fala, tô ansiosa, cheguei à noite em casa, tô ansioso. Não, às vezes é porque você não comeu o suficiente durante o dia. Muitas vezes é isso. O comer ali no final do dia, o comer noturno, que eu recebo muita paciente que fala, cara, eu nunca tive isso, eu tô acordando de noite pra comer, eu acordo pensando em comida. Isso aí tá, sei lá, não é sempre, né? Cada situação é uma, mas geralmente tá muito atrelada a uma restrição ao longo do dia. Então a pessoa já começa o dia restringindo, né? Almoça, toma Come um a café da manhã, saladinha, só. minúsculo, ou nem toma café da manhã. Almoça uma proteína com salada, entendeu? Geralmente as pessoas cortam ali o carboidrato, que, gente, é importante, eu bato nessa tecla sempre. Chega ali, não faz nada, não come nada durante a tarde, chega à noite, o corpo tá como? Ô, Gabi, Desesperado tem por comida. algum alimento assim específico? Vai que a pessoa errou, ela errou realmente durante o dia inteiro. E aí, algum alimento que você come que realmente dá uma saciada, igual você falou, você vai comer ali às vezes um hambúrguer, mas você continua no amendoim, você continua às vezes ali na pipoca, daqui a pouco você pega um suco para tomar, daqui a pouco você tá comendo. Você não para até você dormir, seu estômago tá cheio. Sim. Tem algo que a pessoa pode comer já que ela errou e falar, vai para cima disso daqui que vai dar uma saciada melhor? Geralmente, a gente precisa corrigir, na verdade, antes, né? Sim. Tipo, pra ela não errar de novo nesse sentido. Mas, geralmente, se eu falo, sei lá, a vida é corrida, né? Então, às vezes, sei lá, você ficou a tarde inteira em reunião, não conseguiu comer. Eu sempre falo, tem alguma coisa no seu carro, na sua bolsa, antes de chegar em casa, sabe? Então, deixa sempre uma barrinha com você, deixa alguma coisa pra você beber, deixa alguma coisa que você vai ali no caminho de casa, mesmo que você chegue em casa, tipo, meia hora depois e vá jantar, você não vai chegar naquela ânsia, sabe, pela comida. Você vai já ter ali, tá um pouco mais saciado pra conseguir sentar e pensar, preparar uma comida. Porque o que acontece, nesse momento, quando a gente come devorando, a gente geralmente, a maioria das vezes, come em pé, come beliscando, tem gente que come comida fria. Qual que é a sua sensação de saciedade ali? Você não tem sensação. Parece que você come tudo e parece que a fome ainda tá lá. Que você não tá saciado nunca. Eu vejo Porque isso você não comeu com atenção nenhuma. Quando eu vou fazer jantar em casa, enfim, preparar qualquer refeição, se eu tô com muita fome, você tá preparando e Você já tá beliscando. Você já tá beliscando, você tá com fome. Aí você corta um tomate, você pega um pedaço de tomate, você vai comendo. Na hora de sentar na mesa, eu praticamente não tenho mais fome. Sim. Na hora que você para pra prestar atenção... Exatamente. E aí eu teria que começar a preparar essa refeição antes de estar efetivamente com fome. Sim. Porque eu vejo que eu fico beliscando na hora de comer. Nem como Com já. pouco. Tanto é que uma técnicas muito boas que eu uso, né, é isso, é a gente organizar essa alimentação, geralmente colocar ali uma coisinha pra ela comer à tarde, e aí é super adaptável. Então tem gente que consegue preparar alguma coisa pra levar, tem gente que tá em casa consegue fazer alguma coisa, tem gente que não, é uma coisa super corrida que vai comer ali enquanto faz outras coisas, que vai beber, vai dirigir comendo alguma coisa. A gente sempre vai adaptar, mas o legal é a pessoa chegar em casa, ou onde vai comer, vai jantar, enfim, mais tranquila, entendeu? E quando chega muito tarde, quando já é o momento, chega realmente com fome, porque, gente, é o momento de ter fome e jantar, né? Já ter alguma coisa meio encaminhada, entendeu? Se a pessoa já deixar alguma coisa pronta, só pra esquentar, ou alguma coisa mais fácil de fazer, Começar entendeu? às 10, você vai parar lá pra meia-noite, 1h da manhã. Você deveria estar realmente dormindo, seu corpo descansando, você tá colocando ele pra trabalhar. Exato. É muito uma questão de organização, né? E então, assim, isso mostra bastante. Eu sempre gosto de mostrar para os pacientes isso, né, durante as consultas. E aí eles falam, caraca, isso aqui acontece comigo. Eu me vejo... E o que acontece nas dietas restritivas, tá? Você você pula, né, geralmente, do 0 a 4 ali no nível de fome. Pro maior que 7. Você não come,
vai comer aqui no maior que 7, aí você tem a perda de controle, você se sente culpado, você fala, putz, agora eu vou ter que compensar de alguma forma, vou restringir, vou pular uma refeição, ou vou comer menos amanhã. Aí você pula de novo, quando você vai comer? Quando chega no 7. Bebi o final de semana, comi demais, na E segunda-feira aí- eu vou fazer a dieta. Fez, aí começa a fazer tudo errado na Exato. terça, quarta, faz uma Exatamente, bagunça. E aí é um ciclo vicioso, né? Passa pra última página só pra eu mostrar, não vou falar muito sobre isso, mas tem a escalinha de fome e saciedade. Ah, E eu sempre interessante. convido os pacientes a começar a prestar atenção nisso. Ô, Gabi, se quem tá assistindo a gente quiser essa tabela, a gente... Só se Você passar na disponibiliza? consulta. Só se passar Seja na meu consulta. paciente, que aí eu vou dar mais aulas durante a consulta. Retirar no Empório Manjericão. Não, pode me chamar que a gente conversa, né? É legal entender. Eu convido todo mundo, na verdade, a pensar um pouco sobre isso, que é muito louco, né? Eu sempre falo, a gente nasce com isso, com os sinais de fome e saciedade perfeitos, né? Quando a gente é um bebezinho, a gente chora porque quer mamar. E aí a gente não tá, sei lá, tá saciado, vira o rosto e ninguém vai fazer aquela criança mamar, né? É, isso mesmo. Então, isso é muito perfeito. E aí, ao longo da vida, a gente vai perdendo isso. Por quê? Porque a gente aprende, isso é cultural, né? Hoje em dia tá muito melhor, né? Aquele PLW da criança comer sozinha e escolher o que quer comer com a mão e parar de comer, né, na hora que quer e ter contato ali com os alimentos. Isso tá transformando um pouco isso. Mas, né, das nossas gerações pra cá, a gente foi treinado, né? Isso é cultural, de que tem o horário certo de comer, de que não pode deixar comida no prato, de que o estar saciado, né? Não A gente vai apanhar. aprende que só vai ganhar sobremesa quando raspar o Isso. prato, Exatamente. que não pode levantar da mesa enquanto não acabar tudo. Então a gente aprende desde pequenininho educação. que o estar saciado é quando acabou a comida do prato. E que estar com fome é porque tá no horário de comer e a sua fome tem que ser daquele tamanho que alguém preparou o prato. Quando você é pequeno, você não põe, a fome é sua e não é você que faz o prato. Alguém Olha que faz pra engraçado. você. Eu Alguém tenta achar. Alguém É. define o nível da sua fome e define quando você vai estar saciado, porque tem que raspar o prato. E aí, que essa criança, ela cresce aprendendo o quê? Que o estar saciado, não tem noção do que é saciedade e fome. Estar saciado é quando acabou toda a comida da frente do prato e tá com fome porque tá no horário de comer, ou porque já tá um tempo sem comer, ou porque, sei lá, alguém tá comendo, entendeu? E é o que eu mais recebo. Tipo, Gabi, eu não consigo deixar comida, eu como até acabar, atravesse lá na frente eu vou comendo, porque eu não consigo ver, porque a gente aprendeu isso. Gabi, tem um tempo isso daí, assim, de. A gente, tudo que você tá falando, a gente foi criado dessa forma. Tem um tempo certo, assim, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, criando um hábito saudável realmente pra pessoa parar de fazer o que ela fazia antigamente? Tempo certo é... Mais ou menos uma estimativa assim ou uma não? mudança. É de cada. Tem gente É que de fala que você cada. precisa de 21 dias para mudar um Sim. hábito. Eu acho que não. É muito pouco. Você É precisa muito de pouco. pelo Uma menos. vida inteira. É que assim, eu sempre falo. O meu trabalho, ele é um processo. É um acompanhamento. Porque ninguém consegue. Ninguém consegue, na verdade, mudar um comportamento Sim. que tá com a pessoa há anos, desde que ela nasceu. Então a paciente tem 25 anos, ela tem esse comportamento há 25 anos. A paciente tem 40 anos, ela tem o comportamento há 40 anos. Ninguém consegue mudar isso em um mês. É até injusto a gente cobrar isso, né? Sim. Tipo, não dá. É uma coisa que vem com você há anos. Então a gente precisa de um processo. E é óbvio que vai cada dia, cada semana evoluindo, Por isso que eu tenho frequências, às vezes, muito. Né? Tem pacientes que eu Próximas. atendo semanal, quinzenal ou mensal. Depende disso. Então, mudança de comportamento tem que ter essa frequência. E geralmente ali, a gente fala que, 3 meses já começa a ver umas mudanças, mas geralmente uns 6 meses tem. E aí depende muito da paciente, da dedicação, da importância que ela tá dando pra isso, da atenção que ela tá dando pro processo, da frequência das consultas, do histórico, né? Cada um tem um histórico ali de vida. Quanto que essa paciente já foi. Eu tenho uma história interessante. Os meus filhos fizeram intercâmbio fora do país e veio um outro intercambista australiano para ficar com a gente em casa. Uhum. E aqui no Brasil, a gente tem, não sei vocês, mas a gente tem o hábito de fazer o prato que a gente vai comer, aquilo que a gente está falando. Você coloca aqui a comida e aquilo que você vai comer até o fim. E ele colocava de pouquinho, o Tom era bem grande, assim, 1,90 m e pouco de altura, forte, jogador de rugby, então ele era bem fortão, assim, novinho, 16, 17 anos. E aí um dia ele perguntou, ele falou, por que
vocês colocam esse monte de comida no prato, é o que a gente vai comer. Ele ia colocando, Toda hora ele toda hora ele só um servia um aperitivo. pouquinho. Ele falava, eu vou comendo de pouquinho até eu estar saciado. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu falei, eu não sei por que a gente faz isso. A gente faz isso. Ele falou, os hábitos, eu não sei se era na casa dele ou se é uma questão cultural australiana. Ele falava, não, a gente vai colocando de pouquinho. E ele era um cara grande. Ele falou, a gente vai comendo de pouquinho. A hora que estiver saciado, para. E às vezes a gente nem leva a comida pra mesa, né? A gente pega no fogão, bota o Exatamente. pratão e senta ali pra jantar. Então, Famoso e aí... prato E feito, foi uma né? coisa, exatamente, foi uma É coisa que a gente cultural. até aprendeu, de colocar na mesa e você ir pegando aos pouquinhos com essa cultura que Eu sempre Tom falo para trouxe meus pra pacientes, não tem problema nenhum você repetir. Se o seu corpo falar que ainda tá com fome, você vai aprender seus níveis de fome e saciedade. Vale muito mais você pegar uma quantidade que você acha ali que tá E ok pondo aos pouquinhos. e repetir é. se for necessário, do que colocar tudo no prato e se obrigar depois a comer, entendeu? Comer forçado. E outra, qual que é o problema de deixar comida no prato? As pessoas falam, não pode jogar fora. Tá bom, você não precisa jogar fora. Seu estômago Óbvio, é um se for num desperdício. restaurante, não, se for num restaurante, beleza, você tem que ali controlar. Mas, por exemplo, na sua casa, qual que é o problema de você guardar e comer depois? Até em restaurante, gente, guarda, embrulha. Tem tanta gente Pra na viagem. rua Pra pedindo. viagem. Leva pra sua casa, viagem. come depois, entendeu? Não precisa acabar Você com fica o desesperado prato. olhando aquilo ali e fala, eu não quero, mas você fica sem graça ali. Você É. fica come um pouquinho. empurrando Parece a que comida. tá pedindo pra guardar o resto de comida, né? Exato, É é muito cultural louco. mesmo. É cultural. A gente aprende, né, que é feio deixar comida, que não pode. Nossa, minha comida tá ruim. Tipo, não, só não estou mais com fome, sabe? Não pode, parece que é crime fazer isso, né? Então é muito louco. Não, E aí, desperdício de comida realmente é um Não, país passa fome. claro, não... Então, Por mas isso aí que é tá. melhor você não- pôr de pouco em pouco e comer Sim, aquilo que e você se tá por acaso saciado. colocou muito, ou por exemplo, foi num restaurante que o prato já vem montado e você não quer comer tudo aquilo, tá saciado já, não é pra jogar fora mesmo. É errado jogar fora, mas pô, pede pra embrulhar, leva pra casa, come de noite, come no dia seguinte, dá pra alguém na rua, entendeu? Não precisa comer, mas também não é pra jogar fora, mas também não precisa enfiar pra dentro, né? Não precisa também se maltratar nesse ponto. Gabi, sobre o efeito sanfona, quais são as consequências assim a longo prazo para quem realmente está subindo peso e descendo peso, subindo peso, descendo peso, ele acha que é mais barato ficar dessa forma? A gente fala que assim, né? A verdade é a seguinte, o efeito sanfona ele acontece porque essas dietas malucas, elas não são sustentadas a longo prazo. Então você fica ali indo de uma dieta para outra, né? De uma dieta para outra, porque você ainda não conseguiu ter a mudança do comportamento. Você só aprendeu a seguir uma ordem que alguém te passou do que comer, quantidade e tal, e você não aprendeu, na verdade, nada, né? Então isso acontece. E aí o que acontece a longo prazo, Lu? A gente fala, né? Quanto mais dieta um corpo faz, mais dificuldade ele vai ter para emagrecer depois. Por quê? Você treina Isso o seu é fisiológico. corpo. É fisiológico. Você treina o seu corpo de, por exemplo, a trabalhar com menos. Então vamos supor que existe uma coisa chamada taxa metabólica basal, que é o que a energia, a caloria que seu corpo gasta Pra você para ficar vivo. sobreviver. É. Então, simplesmente para fazer suas funções vitais. Esquece exercício, esquece profissão, atividade, trabalho, tudo Você isso. está trabalhando 24 horas. Então, o seu corpo tá trabalhando 24 horas, ele tem um gasto energético para isso. Inclusive quando você dorme. Inclusive quando você dorme. Produção de hormônio, seu sistema respiratório, cardiovascular, tudo. Então, assim, se você tá dando menos energia do que isso, que são as... E aí, assim, além disso, né, somado a isso, tem toda uma coisa, um cálculo que você gasta, sei lá, sentado, estudando, fazendo exercício no seu trabalho, e aí é muito individual de cada um. Se você faz uma dieta restritiva, você concorda que você tá dando muito menos? E o perigo da dieta restritiva é que muitas delas dão menos calorias do que o seu basal. Então você concorda que você tá comendo menos? Porque assim, pra emagrecer tem que ter um déficit calórico? Tem que. Mas quanto que é esse déficit? Ele não pode ser tão agressivo assim. Então se você der um déficit calórico, vamos supor que sua taxa metabólica basal é 1.500 calorias. Tá, exemplo. Você vai dar uma dieta pra pessoa de 1.000. Seu corpo vai ter que aprender a trabalhar com 1.000, senão você morre. Então, o que seu corpo vai fazer? Ele vai se adaptar, porque o corpo é maravilhoso, se adapta a tudo, positivamente ou negativamente. Então, você vai treinar o seu corpo ali ao longo dos dias, né, das semanas, enfim, a trabalhar com menos. Então, ele vai diminuir todas as funções vitais que ele pode. Então, você vai
processar as coisas mais devagar, seu sistema respiratório diminui, cardiovascular, você vai ficar mais cansado, você vai dormir pior. Você vai querer, você vai raciocinar, né, mais devagar. Muitas mulheres param de menstruar, porque não é primordial ali pro corpo reproduzir, né? Então, vai perder massa magra. Atrapalha ali a produção de hormônio. Então, uma série de coisas. E aí, o que acontece? Você diminui seu metabolismo. Na verdade, isso é a diminuição. Por isso que as pessoas falam, não, o meu metabolismo é lento. Por que será? Você deixa lento, meu Você entendeu? Por que será? Então, quanto mais dietas restritas você faz ao longo da sua vida, mais você vai machucando o seu organismo e mais você vai diminuindo esse seu metabolismo. Vai ficar cada vez mais difícil você conseguir ter uma vida normal. Você concorda? E aí você vai ter que cada vez mais viver de dieta. E aí as pessoas pensam isso, né? Tipo, porque... Dá pra reverter isso, Gabriel? Dá, graças a Deus dá pra reverter, isso é a parte boa. O corpo, ele se adapta pra tudo. Então, como é que a gente reverte? Só que qual que é o problema? As pessoas não buscam essa... agora eu quero fazer diferente. As pessoas, elas só buscam de novo fazer uma dieta. Então, eu emagreci da última vez, deu certo. Então, agora eu preciso fazer uma dieta ainda mais restrita. E aí, você vai machucando cada vez mais o corpo. É difícil pra pessoa entender que o caminho é realmente fazer uma reeducação alimentar. Né? Então, fazer essa reeducação alimentar, fazer um plano alimentar que não seja extremamente restritivo, entendeu? Às vezes o comer mais, eu tava até falando no outro episódio, né? O comer mais é o que vai te fazer emagrecer. O seu corpo tem que entender que não tá mais faltando comida. Porque eu sempre falo, o seu corpo, ele não sabe que você tá em déficit calórico, né? Que você tá numa restrição assim porque você quer emagrecer. Seu corpo acha que você tá em guerra. Você tá criando isso. Seu corpo acha que não tem oferta de comida. Entendeu? Quando entra comida, então quando você para de fazer a dieta, porque essas dietas não são sustentáveis, você não consegue ficar a vida inteira sem comer doce, a vida inteira sem comer carboidrato, a vida inteira comendo 1000 calorias por dia, entendeu? Na hora que você volta, né, pra uma vida normal, seu corpo entende o quê? Putz, agora tá entrando comida, eu preciso guardar tudo, porque eu não sei quando que ela vai quando que vai entrar comida de novo. Eu tava em guerra aqui, então agora eu vou acumular. E é por isso que você tem um ganho de peso extraordinário. Entendeu? Gatilho da escassez. É óbvio. Nosso organismo, ele não tá nem aí se você quer emagrecer ou engordar, entendeu? Tipo, ele tá querendo sobreviver. Então, você machucou ele, você não deu energia pra ele por dias, por semanas, suficiente. Na hora que você dá energia, ele vai guardar aquilo. E aí você vive nesse ciclo, entendeu? Então, como é que a gente resolve isso? Fazendo uma reeducação alimentar, mostrando comendo, gente, é comendo, na verdade. É mostrando pro seu corpo que vai ter energia sempre, que não vai faltar energia, que daqui a pouco você vai comer de novo, que tá tudo bem, entendeu? E aí o corpo vai entendendo que ele não precisa ficar guardando tudo que come. E aí você começa a melhorar, ele começa a distribuir mais energia para as funções vitais, você começa a gastar mais energia, né? Aprende a comer e gastar. Ele dá uma respirada, tipo, ufa, entendeu? E aí você vai aumentando esse metabolismo ao longo do tempo. Por que é tão difícil as pessoas mudarem hábitos alimentares? Assim, eu vejo muita dificuldade nas pessoas que procuram a gente na loja. Dilene, isso aí é uma pergunta que eu fico na minha cabeça também, assim. Às vezes a gente que sabe mesmo, a gente tem hora que dá uma descontrolada, é jogo rápido, vai e volta, são momentos, mas tem pessoas que são anos e anos. A gente sabe que a gente tá onde a gente tá descontrolando. A gente tem consciência alimentar. Mas eu vejo assim, as pessoas têm... Às vezes a pessoa fala assim, eu já comentei isso daqui. A nutricionista está acabando com a minha vida, olha tudo que ela me deu para comer. E aí eu olho aquilo e falo, gente, isso é tudo que eu como o dia inteiro. Eu não tô entendendo onde tá a dificuldade. Mas as pessoas têm muita dificuldade as pessoas têm medo de comer. As pessoas têm medo de comer e isso tá enraizado desde sempre. Então, a gente aprende que, desde que a gente nasceu, a gente aprende isso. Que pra emagrecer tem que fechar a boca, tem que passar fome, tem que ser sofrido, entendeu? E aí a gente tá com isso desde sempre. Então, é muito difícil quando alguém vira quando eu falo... Você vai emagrecer se você comer. O segredo pra você emagrecer é você voltar a comer. A gente precisa colocar comida pra você perder peso. E é um pouco retórico isso, entendeu? A pessoa fica tipo, como assim?
Como assim eu posso comer carboidrato? Como assim você vai me dar arroz e feijão pra Mas, comer Gabi, você todo acha que hoje dia? não é realmente muitas informações, tá deixando as pessoas hoje confusas de Sim, vai ou não vai, com manda pra lá. certeza. É Com muitas certeza. pessoas, às vezes, sem propriedade pra falar, falam de uma forma X, a pessoa confia, aí passa 6 meses, passa um ano, antes de chegar, às vezes, numa Nutri, antes de chegar em um médico, num É porque nutrólogo, entendeu? as pessoas vendem o imediatismo e as pessoas vendem. Não é que, por exemplo, a pessoa posta lá, nossa, eu emagreci 10 quilos em um mês. E aí a pessoa que quer emagrecer vê aquilo e é super tipo, caraca, eu preciso disso, né? Qual que é o segredo? E aí, beleza, você vai emagrecer também se você fizer uma dieta restritiva, mas e o depois, entendeu? As pessoas vendem só o resultado imediato. Ninguém vende que emagreceu 10 quilos É, e depois de 2 meses engordou 20, É que eu tô falando do entendeu? meu amigo que casou. Emagreceu ali pra casar E engordou. e engordou de novo. Então não é que as dietas restritivas não funcionam. Elas funcionam a curto prazo, machucando extremamente seu corpo, e depois você vai ter o reganho de peso. E aí, a longo prazo, elas muito mais te machucam e te estragam, né? Machuca seu corpo. Você vai ter uma série de questões ali que, precisa de outro podcast pra falar tudo que pode acontecer. Eu tenho... Entendeu? Do que realmente é uma mudança que você vai fazer pra sua vida. Tipo, você vai ficar pulando de dieta em dieta em vez de fazer uma reeducação alimentar que você pode seguir a vida inteira mantendo um peso, sem medo de engordar. Tipo, é um livramento, de que você não faz ideia, Media cara. também é muito de frequência isso daí, de pessoas que você anda, né? Tanto dentro da sua casa, Tem uma como na sua estatística empresa, disso, né? Tem uma empresas estatística. ou seus amigos. Não dá Se para você- você acompanhar seus amigos toda hora no ritmo de mesma festa, as mesmas baladas, os mesmos encontros de churrasco. Chega uma hora que não dá aquilo para você. Dentro das empresas, vamos almoçar todo mundo junto? Vamos. Aí todo mundo senta e fica aquela pessoa que realmente não consegue fazer um prato diferente, ele faz um prato para agradar o amigo, não para ele fica meio deslocado. Então é tudo. Aí dentro de casa você chega, seu marido come errado, sua esposa come errado, sua mãe faz a comida errada e você come porque só tem aquilo para comer. Eu vejo na minha casa um exemplo. Minha mãe é diabética, meu filho é diabético. Aí minha mãe faz a comida e fala: esse bolo é meu e esse bolo é de vocês. Falei: esse aqui é para você ficar saudável, meu filho, e esse aqui é pra gente ficar igual vocês um dia, diabético. Você entendeu? Tipo, por que você não faz o bolo normal para todo mundo e ensina todo mundo a comer o correto? Direito, Você entendeu? Então, assim, quem tá na casa da minha mãe, exemplo, eu vou na casa da minha mãe, eu como totalmente diferente da minha casa. Então, quando eu chego lá, eu falo, cara, eu não consigo sair daquela mesa. Você belisca, que a mesa tá cheio de coisa na mesa. Na minha casa não tem nada na mesa, em não casa tem também nada. E tem outro erro aí também, que é bem comum, que é assim. Eu tô de dieta, vou fazer um bolo saudável. Troquei a farinha de trigo pela farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas é mais calórica que a farinha de trigo. A gente não tá falando aqui se o glúten é bom, não é essa a questão. Aí a pessoa faz um bolo inteiro achando que ela tá fazendo com a farinha de amêndoas, que realmente tem mais nutrientes do que uma farinha de trigo. Só que, ao invés dela comer um pedaço daquele bolo, ela come o bolo inteiro. Porque Porque ela acha que é saudável Só que é tudo. fit. Só porque é fit. Só que aí ela tá consumindo uma quantidade ali de calorias e ela tá comendo aquilo de forma errada, porque ela viu ali blogueiro falar, tudo bem, ok, eu amo farinha de amêndoas, eu acho que ela tem muito mais nutrientes, mas você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer uma fatia as do pessoas- bolo, Mas que é isso que você tá falando da sua mãe. quando a pessoa chega nesse estado que ela tá falando, pode ser que a pessoa já tá no estado de ansiedade. Né? Já. Ela quer tentar ser certinha, que ela não tá ansiosa ali no dia que ela fez, mas na hora que ela fez, vem o estado de ansiedade que ela fala, preciso comer. Ô Lu, uma coisa tem a ver com a outra. Não é impossível uma pessoa que vive a vida inteira fazendo, a vida inteira que eu digo assim, desde sempre, assim, fazendo dietas restritivas ou lutando contra o peso, nesse efeito sanfona, é muito difícil você ver uma pessoa dessa que não tem ansiedade, que não tá infeliz, entendeu? Que tem uma autoestima boa. Então, uma coisa leva a outra. A gente sabe que a alimentação tem muito a ver com a ansiedade. Tipo, cara, você cortou todos os nutrientes praticamente que seu corpo precisa pra funcionar bem, pra produzir hormônio. Você vai ter um efeito metabólico sobre isso, entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Isso que você falou do doce, é até uma coisa legal de comentar. Eu falo muito. Isso de doce fit, né? Cara, você tá com vontade... Por que abominam tanto, por exemplo, o seu chocolatinho? Entendeu? Você tá com vontade do chocolate, é o chocolate ao leite que você tá com vontade? Porque vale muito mais você comer um pouquinho de chocolate ao leite todos os dias do que você ficar tentando mascarar essa vontade com um monte de coisa e no final comer o chocolate porque do mesmo jeito, entendeu? E ainda mais. Então o que acontece maior parte das vezes? A pessoa fala, não posso comer chocolate.
Então, vai lá, eu vou lá e vou fazer vou comer uma fruta, né? Porque é docinho, você não vai passar vontade, porque você não tá com vontade da fruta. Aí você fica lá tentando, putz, a vontade do doce aqui, martelando. Nossa, tá bom, mas eu não posso comer o doce. Então eu vou lá e vou fazer um doce fit. Aí cozinha faz um doce fit lá, uma receita, come o doce fit. A panela inteira de Aí não brigadeiro. matou a vontade, porque a vontade não é do doce fit, é do chocolate ao leite. Entendeu? Aí você fala, não, vou fazer, sei lá, isso aqui com whey. Aí você vai tentando mascarar a vontade. No final, você fala assim, vou comer o chocolate. Aí você vai comer o chocolate, só que você não vai comer o chocolate 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Você vai comer a barra inteira, porque já tá pé da vida, entendeu? Então você vai falar, quer saber, já tô comendo, então eu vou comer, amanhã eu não faço dieta de novo, amanhã eu volto a restringir, e aí você comeu a fruta, o doce fit, o outro negócio, o chocolate em exagero, entendeu? Não era muito melhor você ter comido lá no começo o seu chocolatinho? Exatamente. Eu coloco chocolate todos os dias. Eu falo assim, se você não quiser comer, tá tudo bem. Mas tá calculado pra você. Resumindo, pode comer. a mente fraca. A pessoa tem que trabalhar a mente dela, que a mente dela tá tapeando ela não consegue ter uma mente forte. Então ela fala sim pra tudo. É a mente. E aí a pessoa fala sim pra tudo na vida. Semana passada eu tava num curso o dia todo, né? 3 dias. E aí, quando eu sei que eu vou nesses cursos, eu já levo o meu lanche. Porque senão é isso, fica beliscando, eu já faço a minha comidinha e deixo. E aí sentou do meu lado uma pessoa, e quando eu falo que eu trabalho com alimentação saudável, quando a gente fala que a gente é da área da saúde, a pessoa já fica se desculpando, né? Ela já se desculpa de tudo, assim. Porque ela acha que ela tem que dar satisfação pra você. Ali, Aí a gente tava falando de alimentação saudável, perguntando o que eu fazia, e ela contando, não, mudei completamente os meus hábitos, eu como diferente, daqui a pouco ela saca um soufflé inteiro. Aí eu falei, olha, aí eu tirei meu potinho de nuts que eu tinha, eu falei, olha, posso te dar uma dica, se você realmente quer mudar a sua alimentação, cara, traz um potinho de nuts, ou come um quadradinho do seu soufflé, mas ela sabe. Ela falou, não, aí já ela comi falou, dois não, já. não, ela falou, não, é só hoje. Eu falei, não é só hoje. Provavelmente ela faz uma restrição. Exatamente, uma restrição. No dia que ela escolhe pra liberar, comer o chocolate, o que eu acho, né, ela esse comeu pensamento é nada a ver. Eu falei, vou dividir ela vai minha comer nuts com tudo, você. entendeu? Eu falei, vamos dividir tudo. Pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um podcast Vida Saudável em Debate. 45 minutos da Gabi falando aqui. Nossa, uma aula, vai viu? dar corte. Hoje foi uma aula, hein, filho? É porque tem muita coisa pra falar sobre isso, Efeito né? sanfona, É o que eu mais vejo, é o que eu mais vejo, é o que a gente mais vê por aqui. A gente usa a sanfona só pra dançar forró. As pessoas... Edi, deixa aí uma dica aí antes para as pessoas aí que realmente dica pra mim é planejamento. Primeiro aquilo que a gente falou, sem dietas restritivas, e é planejamento. Eu falo que se você não estiver em casa, você não come, você vai procurar o alimento saudável. Se você só tiver comprado ali bolacha recheada, um monte de alimentos que não te faz bem, é aquilo que você vai comer. Então, planeja o seu dia a dia, a sua refeição. E procure, claro, um profissional para te ajudar, né? E com esses mercadinhos aqui dos condomínios, como é que a gente come bem em casa? Porque dá uma louca, você pega o elevador e dá uma fugida. Eu tenho esse problema no consultório. Muita gente fala, o que me ferra é o mercadinho. Eu falo, não ferra, ele tá ali. Ele tá ali pra te ajudar. Vai na sua porta agora e entrega dentro do condomínio. Não... O vizinho, ele já montou dentro do apartamento dele e manda lá, ó, quem quiser tal coisa, eu levo na sua porta. Caraca. Você não pode te deixar, né, a gente tem que fazer todo um trabalho pra você conseguir ter tudo ali e mesmo assim não atacar. Entendeu? Eu falo o paciente fala, nossa, eu não consigo ter uma barra de chocolate em casa porque sempre que eu compro a barra ela acaba. Eu falo, não, a gente vai conseguir, e geralmente acontece isso. A pessoa fala, nossa, Gabi, eu tô há 2 semanas com um monte de chocolate em casa e ainda tá lá. Tipo, por quê? Porque a gente deixou de ser proibido o chocolate. A gente não tem perda de controle. A gente não tem perda de controle com aquilo que não é proibido. Se você se planeja e você tem na sua casa a barra de chocolate, você tem ali a fruta, você tem os alimentos saudáveis, você não vai comer só a barra de chocolate. Exatamente. Porque se você só tiver a barra de chocolate no armário, você vai comer a barra inteira. Tem alguma coisa errada na sua vida. Minha consideração final, tem alguma coisa errada, procure algum gatilho. É tudo. Desde o médico, desde um nutri, desde um psicólogo, desde um amigo, desde um parente. Você tem que procurar ajuda. Alguma coisa está errada para você sair desse descontrole
Um dia você tá de uma forma, outro dia você tá de outra. Você não pode ter uma barra, um dia você consegue comer um quadradinho, outro dia você come 2 barras. Um dia você toma uma cerveja, no mesmo dia você toma 3 cervejas. Ou você come um pacote de bolacha recheada, outro dia você come 2. Alguma coisa tá errada. Sim, eu sempre falo, a dificuldade para qualquer objetivo que você tenha, geralmente a perda de peso, né, que as pessoas mais procuram, não tá na dieta X ou Y, entendeu? A questão é no seu comportamento alimentar, não é o que você come, é como você come, por que você come, é o seu comportamento em relação à comida. Né? Como é que tá seu comportamento, a sua relação com os alimentos? Como é que tá a sua relação com o seu corpo? Então, vai muito além, entendeu? A gente precisa fazer realmente uma transformação, uma reeducação alimentar. Tá? Se você imaginar que você é uma Ferrari, você não vai colocar uma gasolina adulterada, você vai colocar a melhor gasolina. Então, pensa o que você está colocando dentro do seu corpo. Gasolina power ou você está colocando gasolina adulterada dentro de você todos os dias? E procura um profissional, né? Eu vejo muita gente falar isso para todas as áreas. Nossa, mas nutricionista ou personal é muito caro, alimento saudável, sei lá, é muito caro. O que é caro? Caro é a conta da farmácia, eu falo. Caro é remédio. Farmácia, Caro né? é você viver a vida inteira nessa prisão, entendeu? Que é o que a gente vê muito por aí, de dieta, não faz dieta, não faz dieta, faz dieta. Ou os remédios que são mais caros ainda, entendeu? Para emagrecer. Sendo que você poderia, de repente, A hora que você tentar parou o fazer... remédio, Cara, se o você que não você mudou... gasta mensalmente com a comida. Cara, é uma coisa Não que... saudável. Não Olha saudável, o carrinho de é. uma pessoa não saudável no Eu mercado. reparo Gente, isso no mercado. Uma transformação, uma reeducação alimentar e por exemplo, aprender a treinar com um professor e tudo mais, e ter alimentação saudável, é um investimento que você faz pra sua vida inteira. Isso não é caro. Você vai mudar a sua vida Tá em cuidando tudo, emocional, pra financeiro, sempre. seu físico, Você seu entende? tudo. Então é isso, gente. Um recadinho a mais? Não, semana que vem a gente tá de volta. Procurem, siga a gente. Pessoal, isso aí é eu que tenho que falar. Tô brincando. Dúvidas, manda aqui Você pra esqueceu Gabi. de falar no último, né? Não falei, né? Não falou. Se inscreva Manda no as dúvidas canal, que a Gabi compartilha, responde. curte. Se alguém quiser saber dessa tabela ou quiser me chamar, marcar uma consulta, Somente no Empório Manjericão ou no me consultório chama da no Gabi. Insta, eu super respondo, a gente conversa um pouco mais lá. E você não tá sozinho, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Compartilhe com o pessoal, manda para aquele seu amigo que está sofrendo de compulsão alimentar, que está com problema de emagrecimento, está com efeito sanfona. Manda, isso aqui é uma pregação. Falo que podcast não é um podcast, falo que é uma pregação, uma mentoria aqui. Fechou? Fechou. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.